Então, Jesus nos convida neste domingo à prática da misericórdia e a reconhecer o rosto amoroso do Pai. A crítica de alguns fariseus que acusam Jesus de acolher os excluídos, Jesus responde com parábolas. E à medida que ele vai se aprofundando até chegar ao coração do Evangelho, com a parábola do Pai misericordioso. A partir da perda das moedas, da ovelha e a herança perdida pelo filho mais novo, a vida refletida nas três personagens. Esse desejo de plenitude por cada ser humano é a alegria de Deus. Deus se alegra quando o pecador se converte. Saudações, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos ao canal do Padre Tinaka. Eu me chamo Tinaka Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. Trazemos neste dia ao seu redor a reflexão dominical com os leigos. Isto é a nossa atividade semanal para envolver, ajudar e formar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente baseado-se na liturgia do domingo. E nesse mês da Bíblia, estamos aqui também para ajudar vocês no bom conhecimento da palavra de Deus. Comigo, dessa vez, estão os nossos convidados, o Marco Ferão e a Maria Nunes. Sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaka. Olá, Padre Tinaka. Olá, Senhora Maria. É um prazer estar aqui novamente. Meu coração sempre se alegra nessa jornada que estamos seguindo aqui. É um prazer realmente sempre falar da palavra de Deus com vocês aqui. Estou muito agradecido. Peço a todos vocês que nos assistem aí aquilo que a gente pede sempre, né? Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal do Padre Tinaka, para que os outros vídeos possam ter engajamento e a gente continuar falando aqui da palavra de Deus e esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, né? Só isso só depende da gente, pessoal. Então, bora lá nos likes. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez, falando de Salvador, ao Padre Tinaka, Marcos, e obrigada por ter me convidado pela primeira vez aqui para fazer essa reflexão, ajudar a rezar, a entender melhor a palavra de Deus nesse momento. A Maria é a pessoa conhecida lá no Salvador, na Igreja do Rosário, dos Homens Pretos. E é um prazer ter você aqui no nosso canal para partilhar essa palavra de Deus, também partilhar entre o pessoal lá do Pelourinho, do Salvador, a palavra de Deus que já estamos partilhando aqui. Para falar aqui também, é isso que o nosso trabalho que estamos fazendo aqui online. Muito bem, como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração breve, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Em nome Amém. do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 No caminho para Jerusalém, aparece em dado momento uma catequese sobre a misericórdia de Deus. Na verdade, todo o capítulo 15 de Lucas é preenchido com as chamadas parábolas da misericórdia. A razão pela qual Jesus está falando e contando essas parábolas
é porque os fariseus e os saduceus e todas as pessoas importantes de seu tempo estão chateadas porque ele está passando muito tempo com os pecadores. Agora, você sabe, todo mundo é pecador, mas ele está gastando seu tempo com pecadores públicos. Ele vai aos lugares onde andam os cobradores de impostos e senta-se à mesa com as prostitutas. Agora imaginem a raiva que os fariseus, que acreditavam que Deus deveria ser adorado e suas leis deveriam ser atendidas, porque suas leis conduziam a vida, estavam sentindo de Jesus. E ele quase está fazendo isso a fim de desafiá-los. E ele tem direito a isso, porque Jesus era um fariseu. Ele não era um saduceu. Um fariseu era alguém que acreditava profundamente no Antigo Testamento e na lei. Ele acreditava nisso tão profundamente que doía ver esses bons fariseus tornando-se prisioneiros da lei e deixando para trás a compaixão. E assim, as 3 parábolas são todas sobre como Deus vê a compaixão. E claro, o primeiro é muito famoso, afinal é bem comum encontrar ilustrações do bom pastor carregando a ovelha nos ombros, né? E o que isto significa? Ora, Jesus diz: Eu sou o bom pastor, eu te amo, você me conhece, eu ando com você, eu te ensino a caminhar em direção ao teu Pai, eu te ensino a amar, eu te ensino a perdoar, eu te ensino a cuidar das pessoas. Eu vim para mostrar a você, não apenas falando sobre isso, mas vivendo. Sento-me onde sentam os rejeitados, os indesejados do mundo. Eu estou no meio deles. Se eu não for, quem irá? O que eles devem entender? Que temos um Deus que simplesmente ama uma certa classe, um certo grupo, e temos sorte de pertencer a esta casta privilegiada? Ou como ele diz, quando um homem, um pecador público, não importa o que ele faça, perde, vai para longe. Qual é o valor desse homem? Vale a pena o pastor deixar 99 outros para procurá-lo, subindo e descendo as colinas, vagando, mesmo sabendo que o homem pode não o querer e as outras ovelhas podem se recusar a voltar? E então, quando ele o encontra, ele não grita com ele nem o repreende. Ele o coloca nos ombros e o carrega para casa e chama os vizinhos e eles fazem uma festa para essa ovelha perdida. E o que Jesus está dizendo com isso? Ora, ele mesmo diz: digo-vos que os anjos no céu se alegram mais por um pecador que volta ao amor do Pai do que por todas as 99 que nunca partiram. Esta é uma ótima história. A segunda, claro, a senhora que está procurando sua moeda perdida. Jesus diz quão importante é essa moeda perdida. Aquela moeda perdida de 10 moedas, ela só perdeu uma. E ela estava preocupada, mas você percebe que não há como orar a Deus, não há como pedir ajuda de Deus. Ela está preocupada e ela está olhando e ela vasculha o lugar e ela faz de tudo, varre a casa e finalmente ela encontra. E o que ela faz? Ela corre pela rua, chama todos os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Ela estava se regozijando com uma moeda? Claro que não. Ela estava se regozijando por Deus a ter ajudado na quietude, sem ostentação, sem milagre, sem alarde. Mas ela sabia em seu coração que Deus estava com ela. E não foi por acaso que ela o encontrou em um determinado lugar ou em um determinado momento. Veja, não existe coincidência. Coincidência é Deus agindo anonimamente. Essa parábola significa que ela procurou e sabia que tinha que procurar para encontrá-lo, sabendo que Deus estava com ela e em sua presença. E é por isso que ela se alegrou. Alegre-se, regozijem-se, pois seu amor está todo conosco. O final é muito longo para continuar, mas de uma maneira muito rápida. A história final, é claro, é a história do próprio Deus. A vulnerabilidade de Deus.
a necessidade de Deus. A necessidade de Deus daqueles dois meninos imprudentes, um que gastaria tudo e o outro que acumularia tudo. E nenhum deles jamais entenderia a profundidade do amor de seu pai. E é uma ótima história, descendo o morro para abraçar o filho, não deixando que ele se desculpe, não fique esperando lá no alto do morro e dizendo: ok, quando ele subir aqui, ele vai pedir desculpas, vai se ajoelhar na minha frente e talvez eu o perdoe. Ele nem pensa nisso. Ele desce correndo, agarra-o todo sujo, lama, corrupção, e o abraça e nem ouve as palavrinhas de desculpa. E então o que acontece? Eles fazem uma grande festa, porque seu filho realmente morreu, pois perder o amor de Deus é morrer. E o que Deus faz quando você se afasta dele? Ele rastreia você, ele procura por você como um pastor, mas ele está sempre em seu coração, como o pai, olhando todos os dias para ver se o filho voltaria. E quando seu filho volta, ele não pergunta, ele não diz: veja, eu te avisei, você não deveria ter pego isso, você não deveria ter feito aquilo, você não deve ser, você agora tem que ser um filho obediente. Ele apenas o acolhe, ele os lavam, devolvem sua autoridade e os sentam em um banquete. Esta é a necessidade de Deus, é a vulnerabilidade de Deus. A vulnerabilidade de Deus é que ele precisa ser amado. Porque como o seu mundo pode ser completo, a menos que o amor que ele nos dá possa ser compartilhado um com os outros. E esta é a parte triste. E esta é a parte que ele quer que pensemos. Porque muitos de nós, quando ouvimos essas histórias terríveis, nos sentimos como o irmão mais velho. Eu faço o meu melhor, sou uma boa pessoa, nunca vaguei, não fiz isso, não fiz aquilo, fui fiel, é verdade, e assim por diante. E ele estava certo. Mas o que estava faltando? O pai tem que se fazer de bobo pela segunda vez, não correr de um ladeira abaixo para abraçar o primeiro pródigo. Mas agora ele tem que ir até o seu bom filho e tentar convencê-lo a ir à festa. Ele sai e o filho começa a fazer beicinho e dizer: você não me tratou assim, blá, 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 blá. E olha o seu filho que gastou tudo com prostitutas e ele recebe um tipo de tratamento, né? E seu pai lhe diz: tudo que eu tenho é seu, mas ele havia morrido. Ele tinha esquecido o que o amor realmente significa. E em sua dor e angústia, ele voltou e eu estendi a mão. Eu o toquei com amor. E então Jesus termina a história. Ele termina deliberadamente ali. O filho mais velho finalmente entra na festa, reconhecendo que ele também precisa do amor de seu pai e encontrará o amor de seu pai, servirá, cuidará e perdoará do irmão e das pessoas. Ele entrará na festa e se juntará à música e à dança, ou ficará sentado do lado de fora, de mau humor. Não sabemos. A parábola termina exatamente assim para que você pense e reflita sobre tudo isso. Portanto, meditando o evangelho de hoje, ponhamo-nos a tratar as feridas que vão em nossa alma. Muito legal, Marco, muito bem. Eu realmente sempre tenho algo para aprender, né, das suas reflexões. Como você falou, né, da misericórdia de Deus, é, sendo a vulnerabilidade de Deus. Isso realmente é uma verdade, né? Essa parte, vamos dizer, se Deus vai ter uma fraqueza, é na sua misericórdia, porque ele é misericordioso até o ponto final, né? Então, a leitura desse domingo, o evangelho desse domingo, traz para nós algo novo sobre a misericórdia de Deus, né? Isso também nos faz lembrar do que o Paulo vai falar na sua carta aos Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova seu amor para nós em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, isso realmente demonstra a misericórdia de Deus. Por isso que o Papa escreveu aquele seu livro, né? O nome de Deus é misericórdia. E realmente, o nome dele é isso mesmo, é essa misericórdia.
em que nós devemos entender Deus assim, nós devemos relacionar com Deus, né, desse jeito, e sabendo que Ele está lá sempre buscando a gente perdida, a gente que realmente deve voltar para a casa do Pai. Muito obrigado mais uma vez por essa reflexão e vamos iniciar com a nossa sessão de perguntas e respostas. Marco, já que você já deu a sua explicação, né, a sua reflexão básica da liturgia, você poderia nos responder, né, essas perguntas aqui? Jesus contou aos fariseus que o criticavam uma parábola sobre a ovelha perdida e a outra sobre a moeda perdida. Qual é a preocupação de Deus nessa parábola? O que que aprendemos sobre o coração de Deus versus a responsabilidade do homem em relação à salvação dessas duas parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida? Ótima pergunta. Bom, a primeira parábola, né, é a da ovelha perdida. É uma das mais famosas, né, e ilustrativas da igreja. Trata-se de uma parábola que, lida à luz da razão, é ilógica e incoerente, pois não é normal abandonar 99 ovelhas por causa de uma, né? Também não faz sentido, né, todo o espalhafato criado à volta de um fato banal como é o reencontro com uma ovelha que se extraviou. Nesses exageros e nessas reações desproporcionadas, revela-se, contudo, a mensagem essencial da parábola. O deixar as 99 ovelhas para ir ao encontro da que estava perdida mostra a preocupação de Deus com cada homem que se afasta da comunidade da salvação. O pôr a ovelha nos ombros significa o cuidado e a solicitude de Deus, que trata com cuidado e com amor os filhos que se afastam e que necessitam de cuidados especiais. A alegria desproporcionada do pastor que encontrou a ovelha mostra a alegria de Deus sempre que encontra um filho que se afastou da comunhão com ele. A segunda parábola reafirma o ensinamento da primeira. O amor misericordioso e constante de Deus busca aquele que se perdeu e alegra-se quando o encontra. A imagem da mulher preocupada que varre a casa de cima a baixo ilustra a preocupação de Deus em reencontrar aqueles que se afastaram da comunhão com ele. Também aqui existe, como na parábola anterior, a referência à alegria do reencontro. Essa alegria manifesta a felicidade de Deus diante do pecador que volta, não é? A misericórdia com que Deus nos trata sempre é, antes de tudo, manifestação do seu próprio ser e constitui um apelo insistente para assumirmos a nossa vocação suprema de sermos misericordiosos como Ele é. Isso fica muito claro a partir do contexto em que as parábolas são contadas. Na primeira, deixa claro que Deus misericordioso sempre nos receberá com amor, pois não castiga a ovelha perdida quando a encontra, nem a conduz ao redil de forma violenta, mas a coloca nos ombros e carrega com clemência, enquanto o reúne ao restante do rebanho. As parábolas também nos ensinam que o homem deve buscar a sua salvação. São Gregório Magno diz que a alma depravada, se primeiro não se purga a si mesma a força do temor de Deus, não há de se limpar-se dos hábitos viciosos que a subjugam. Portanto, varrer a casa e procurar diligentemente até que se encontre. É o sinal que devemos retirar a sujeira do pecado de nossas vidas, de buscar e nos encontrar com Deus, que nos receberá com amor. E quando isso acontecer, devemos fazer festa, compartilhar nossa alegria com os vizinhos, pois haverá jubilo entre os anjos de Deus por um só pecador que faça penitência. Dessa forma,
ficamos com a lição de Santo Ambrósio. Cristo, como bom pastor que é, nos carrega nos ombros. A igreja, tal como uma mãe em busca do filho, sai-te ao encontro. Deus te acolhe como um pai carinhoso. E nisto estão representadas, em primeiro lugar, a misericórdia, em seguida, a intercessão e, por fim, como veremos, a reconciliação. Portanto, na parábola da ovelha perdida, temos o vislumbre da misericórdia de Deus, e na parábola da moeda perdida, a importância da intercessão, do buscar e agir para encontrar a Deus, que será complementada pela parábola do filho pródigo, a qual nos ensinará sobre a reconciliação. Tem gente que me falou que ele achou que Deus é tão cruel para, primeiramente, criar o fogo de inferno. Aí eu falei para ele, olha, Deus não criou esse fogo de inferno. O fogo de inferno realmente é a ausência da beleza de Deus. E Exato. a gente que decide mesmo ir lá. Não é que Deus que manda as pessoas para o fogo de inferno. Eu falei isso para ele. Deus é misericordioso. A gente, pelo nosso livre hábito, que vai decidir onde que vamos. Então, eu quero ficar fora de Deus, quero ficar fora de sua beleza. Então, esse é o inferno. Eu quero estar com Deus, quero gozar a sua face, isso é o céu. Isso que eu expliquei para ele, porque Deus realmente é misericordioso, ele não fica feliz vendo seus filhos, né, se afastando dele para sempre. Isso é um afastamento, isso é uma separação eterna. Deus não gosta disso. Por isso que nessas duas parábolas aprendemos muito sobre essa preocupação de Deus. Deus não gosta, Deus não quer que a gente se perde. Deus não quer que a gente se perca, por isso que Deus vai ficar nos procurando, né? Como o Marcos falou, né? Aquela moeda perdida. É assim que Deus se preocupa conosco, né? E na ovelha perdida também, né? O coração de Deus mostra que ele vai colocar, né? A ovelha nos seus ombros. E a nossa responsabilidade agora é devemos responder com gratidão a essa vocação de Deus, porque é Deus que nos chama e nós devemos responder. Imagina, olha lá, o homem que vai procurando a sua ovelha perdida, ele deve pelo menos, né, chamar o nome da ovelha, tem que falar o nome dele nas montanhas, né, é, nos vales, e assim. E a ovelha reconhecendo a voz do seu pastor e vai ter que responder com igual som. Pois se ele não responder, se ela não responder, o pastor não iria ali achar. Então, o pastor chamando o nome dele, chamando o nome dela e ela vai respondendo também. E o pastor vai procurando a direção da ação para achar. É isso que Deus faz conosco também. Ele se preocupa conosco, ele nos chama para abraçar a graça. Isso a gente tem que responder, a gente tem que decidir, levantar e ir para a confissão, né, para conseguir essa graça, participar da Eucaristia, receber essa graça. Se ainda não fomos batizados, devemos receber e passar pelas águas do batismo. É isso que Deus quer da gente. Obrigado por essa boa resposta sua. E agora, Dona Maria, vamos entrar na sua parte para fazer essa pergunta. Essa pergunta realmente é uma pergunta importante para a nossa audiência entender. O que motivou o filho mais novo a exigir sua herança do pai e quais são as consequências de seu comportamento voluntarioso e egoísta a lhe ensinar? Aí nós encontramos nesse momento, nessa pergunta apropriada, porque falamos da liberdade, ou seja, do livre-arbítrio, né? Então, ele foi motivado por uma ambição desreada e a gana de liberdade. Se fosse hoje, seria curtir a vida, querer curtir a vida, desproporcionalmente aquilo que ele era. Ele, ao
o poder, né, oferecido pelo mundo. Ele vai em busca, ele tem esse livre-arbítrio e vai atrás do poder oferecido pelo mundo. Ele vai curtir a vida. E se distancia cada vez mais, ele não consegue mais discernir aquilo que o pai passou e o que o pai queria com ele. O pai aceitou o livre-arbítrio dele, a liberdade dele. E as consequências desse livre-arbítrio, dessa liberdade, após curtir, andar com as prostitutas, nos bares, ele chegou ao ponto de querer se distanciar do pai. Para se distanciar do pai, ele chegou ao ponto de querer ir morar em outras terras, em terras estranhas. Para o judeu, é bem difícil, é quase, porque as terras estranhas para o judeu é a terra dos pagãos, né? Ele chegou a esse ponto. Após gastar tudo, as consequências dessa liberdade, daquilo que ele já gastou, ele era perdulário, ele chegou a passar fome, ele chegou a ser trabalhador escravo. Mas o mais interessante que eu percebi nessa parábola, essa consequência, nesse ato dele, é que Deus, mesmo que ele tenha voltado por interesse, ele voltou por interesse, não é que ele voltou sabiamente, ele voltou por interesse, porque ele lembrou que na casa do pai, que ele tinha deixado, ele lembrou que ali comia, bebia, vivia feliz, e ele volta. E o mais impactante nesse sentido é que essa parábola faz nos lembrar ainda, nesse mês de setembro, do livro de Josué, porque no livro de Josué é muito presente a hospitalidade. Deus é hospitaleiro, não importa quem seja, Deus vai sempre nos receber, Ele sempre vai nos acolher. A hospitalidade de Deus é muito forte, independente de qualquer coisa. Fora, a hospitalidade de Deus foge à pedagogia humana, à lógica do humano. Ele poderia dizer, por mim, ele aprontou porque ele quis, ele fez porque ele quis. Não nos interessa, né? O pai poderia ter ficado com o filho mais velho. E nós temos muito desse filho mais novo. Nós temos os dois filhos juntos, né? E o mais novo é muito presente na nossa sociedade. A sociedade que nós vivemos, ela é apropriada. Quando a gente fala da terra, né, da terra como uma habitação, Deus é o dono da terra, que é a habitação, nos deixou como herança essa terra. E a gente gasta, a gente consome, a gente tem um consumo desenfreado. Então, a gente gasta, no mundo em que nós vivemos, gasta acima do que deve, as roupas. Esse consumo, ele representa esse filho mais novo da sociedade, da terra. E o que mais é impactante é essa mortalidade de Deus, esse acolhimento de Deus. Deus que acolhe o pecador. Deus que, apesar dos erros do filho, ao voltar, esse não questionar, ou não, ele não, o que ele fez? Ele não passou na cara. É tão doloroso quando alguém está na situação difícil, para baixo, e alguém julga. Deus não. A falta de julgamento de Deus talvez seja a vulnerabilidade dele, que ele, como Pai misericordioso e compassivo,
ele naquele momento, ele estava tão alegre por causa desse rapaz, esse jovem que voltou, ele não julgou, ele não, ele quis fazer festa. Então, eu encontrei dois elementos interessantes aqui, apesar das consequências, apesar do filho perdulário ter voltado, e o Pai misericordioso não pergunta, ele faz festa, ele devolve o anel ao filho, ele dá túnica nova. Isso é lindo, isso é muito forte. A hospitalidade e a alegria de encontrar alguém, de reencontrar alguém perdido. Muito bem, dona Maria, eu gostei bem, né, da sua resposta, né, até você respondeu a, a parte de seu estado como a mãe, né, falando do filho mais novo, do filho mais velho. É interessante ouvir você falar dessa questão do livre hábito, e sempre falando isso para as pessoas também. O que Deus não vai tirar da gente é esse livre hábito, essa nossa liberdade de escolher e fazer as escolhas. Deus sempre vai respeitar até o fim, vai responder, vai respeitar o nosso livre hábito. Então, foi pelo livre hábito do filho mais novo e também pelas suas paixões egoístas que ele pediu a herança do pai, enquanto ainda o pai estava vivo. Olha, meu Deus, que tipo de filho é esse, né? Imagina, é só para desejar o seu pai morrer. Eu quero agora minha herança, embora quando você está vivo. Eu quero Isso isso mesmo. agora. Até ele não é mais velho, né? Na minha cultura, porque isso traz mais choque. Não sei como que fica aqui na cultura brasileira, mas na minha cultura, para um filho se dirigir ao pai e pede a sua parte da herança. Não é que o pai está doente para morrer, não, o pai está vivo. Ele vai pedir a herança. Ele não é o filho mais velho, é o filho mais novo. É para dizer algo bem pesado na parte do filho mais novo. Sim, E das nossas partes também, nós que somos filhos mais novos, né? Pelo pecado, a gente já pede a nossa herança já, né? De Deus para poder viver a vida mundana, né? Essa vida que só depois de gastar tudo é só voltar para Deus pedindo misericórdia. Mas esse comportamento dele lhe ensinou para voltar para Deus, porque ele se baixou realmente, perdeu a sua dignidade do filho, até no nível do animal, né? Comendo a mesma comida com os porcos. Ele se baixou realmente, né? Para o sim. nível dos animais. Isso que o pecado faz para nós. Aqui a nossa última pergunta. Muitas vezes a gente fala a respeito do filho mais novo, como o filho pródigo, né? Essa parábola é geralmente conhecida como o filho pródigo. Mas será que o filho mais novo foi a única pessoa pródiga nessa parábola? Qual é realmente a definição da palavra pródigo? Essa é a primeira fase para que possamos agora entrar no ponto que Jesus, né, está querendo que a gente é, saiba nessa parábola. Qual é o ponto de Jesus com essa parábola? O que essa história, essa parábola nos ensina sobre o pecado, o arrependimento e o amor de Deus? Marco. Bom, pródigo é aquele que dissipa seus bens, né? É o que gasta mais do que o necessário. É o gastador compulsivo, né? É o esbanjador, o perdulário, né? Que é quem gasta excessivamente. Essa é a definição etimológica para a palavra pródigo, né? No entanto, se a parábola, quanto à palavra, a parábola do filho pródigo, né? Temos que colocar que se ela terminasse com o retorno do filho pródigo, seria um desfecho luminoso, né? Um jovem bom vivant,
sensual que quer curtir a vida do seu jeito, como colocado pela Dona Maria, e depois de amarga desilusão, decide mudar completamente. Seria um caso típico daquelas conversões extraordinárias, né, cujos testemunhos gostamos de ouvir. No entanto, a entrada em cena do irmão mais velho impede qualquer sentimentalização da parábola. Sua raiva contra o pai porque foi bom, contra o irmão porque foi mal, ensombrece o esperado final feliz da história. Obviamente, o filho mais velho também está perdido, mas seu extravio é mais difícil de identificar. Afinal, ele fazia tudo corretamente. Era obediente, cumpridor das regras, aplicado ao trabalho, né, respeitado e admirado por sua conduta irrepreensível. Mas quando confrontado com a alegria de seu pai pelo retorno de seu irmão mais novo, uma força sombria emerge de sua interioridade. Vem à tona uma pessoa ressentida, egoísta, cruel, sem compaixão. Sua presunção de ser melhor que seu irmão o leva a recriminar o gesto misericordioso do pai como uma injustiça contra ele. Eu nunca desobedeci a sua ordem tua e nunca me destes um cabrito para eu festejar. Mas quando volta este teu filho que esbanjou tudo numa vida torta, você dá a ele uma festa de arromba. Impressionante é a figura do pai. Ele é pura ânsia amorosa. Ele antecipa os pedidos de perdão que o filho mais novo planejava apresentar. E não só o recebe alegremente em casa, sem fazer perguntas, mas nem mesmo pode conter a ânsia de lhe dar nova vida em abundância. Vida em abundância. Recuperar o filho é a alegria tão grande que nada parece ser o suficiente. O melhor lhe deve ser dado. Enquanto o filho está preparado para ser tratado como empregado, o pai manda trazer a túnica de honra. Embora o filho não se sinta digno de ser considerado filho, o pai ordena que lhe ponham o anel no dedo, sandálias nos pés para honrá-lo como seu filho amado e restabelecê-lo como legítimo herdeiro. Em relação ao filho mais velho, o pai é igualmente amoroso. Ele sai ao encontro dele e, com paciência, lhe explica que a misericórdia não pode esperar para se manifestar. Com o retorno do filho mais novo, o banquete da reconciliação necessariamente tinha de começar. O pai explica ainda ao filho mais velho que ele, de forma alguma, está excluído. Ao contrário, ele devia participar da alegria do reencontro do irmão. Contudo, o irmão mais velho não consegue entender a atitude do pai, pois ele é um hipócrita, termo que o próprio Cristo usou para definir os escribas e os fariseus. Trazendo a parábola para os dias de hoje, o filho maior representa aquele que cresceu em uma família católica ou que há muito tempo participa ativamente da igreja. Esse deveria entender a misericórdia do pai e compartilhá-la. Deveria saber que a vida longe do pai é dura, é injusta, que o irmão menor sofreu e precisa de perdão. O irmão mais velho deveria ser piedoso, misericordioso e amoroso à imagem do pai. Mas, ao contrário, o filho maior endurece o coração, julga e condena, demonstrando que, apesar de uma vida toda na casa do pai, não aprendeu nada com ele. Muitos exercem atividade como ministros, leitores, membros de pastorais e até mesmo catequistas, mas na verdade eles falam e não praticam. Ao pai não basta ter somente o filho mais novo de volta em casa. Ele deseja igualmente o retorno do filho mais velho. Ele não classifica seus filhos em um bom e o outro mau. Ele ama a ambos e sai ao encontro deles.
cada qual na sua situação particular. Ele quer que todos os dois participem do banquete da misericórdia que ele preparou. O que será que vai acontecer? Será que o filho mais velho vai escolher o convite do pai? Vai entrar na festa do perdão e abraçar o irmão como o pai fez? Ou vai continuar do lado de fora, amargurado e ressentido, reivindicando direitos que presume ter? A parábola não responde a essas perguntas, mas seu final deixa aberta a possibilidade de ele perceber que também é um pecador necessitando de perdão e conversão, não é? O ponto de Jesus aqui é o seguinte: a narrativa demonstra três perspectivas: a do filho mais novo, a do pai e do filho mais velho. A história do filho mais novo é a do pecador, que abandona a casa do pai, anda por terras desconhecidas e sem riquezas, onde não há quem seja piedoso com ele. O filho menor é o homem mundano, é o católico não praticante. Apesar de conhecer o pai e toda a sua justiça, prefere seguir uma vida solitária. Entende que não precisa de mais ninguém. Vê os bens materiais, a herança do pai, como tudo o que precisa para viver. A parábola nos apresenta o quadro de um pai, Deus, em cujo coração triunfa sempre o amor pelo filho, aconteça o que acontecer. Ele continua a amar o filho rebelde e ingrato, apesar da sua ausência, do seu orgulho e da sua autossuficiência. E esse amor acaba por revelar-se na forma emocionada como recebe o filho, quando ele resolve voltar para a casa paterna. Esta parábola apresenta a lógica de Deus, que respeita absolutamente a liberdade e as decisões dos seus filhos, mesmo que eles usem essa liberdade para buscar a felicidade em caminhos errados. E aconteça o que acontecer, continua a amar, a esperar ansiosamente o regresso do filho, preparando para acolher com alegria e amor. É essa a lógica que Jesus quer propor aos fariseus e escribas, os filhos mais velhos, que a propósito dos pecadores que tinham abandonado a casa do pai, professavam uma atitude de intolerância e de exclusão. Escribas e fariseus questionavam a autoridade espiritual de Jesus porque ele acolhia benignamente os pecadores. Jesus afirma que o Deus por ele anunciado é um Deus misericordioso, sempre dedicado a buscar e salvar quem quer que esteja perdido. Portanto, acolher os pecadores não só não contradiz o ensinamento sobre Deus, como realiza em termos concretos. E se Deus perdoa e acolhe os pecadores, as pessoas que nele acreditam tendem a autenticar a própria fé agindo do mesmo modo. Dessa forma, tornar-se como o Pai não é apenas um aspecto do ensinamento de Jesus, mas o núcleo de toda a sua mensagem. As três parábolas da misericórdia, em especial a do filho pródigo, pretendem, portanto, justificar o comportamento de Jesus para com os publicanos e pecadores. Elas definem a lógica de Deus em relação a toda essa questão. Muito obrigado, Marco, e foi bem explicado mesmo. É só para acrescentar um pouquinho, né, do que estamos falando aqui, e na palavra pródigo, né, se entendemos a palavra pródigo como gastador, né, podemos dizer que o pai da parábola é bem mais pródigo do que o filho rebelde. Muito mais. A gente já entrei num tipo de debate com os outros colegas, né? Outros colegas teólogos, que o pai, na parábola, aqui é o mais pródigo. E olha aqui, ele já dividiu os seus bens entre o filho mais velho e mais novo. E já deu a parte do mais novo para ele. O que sobrou agora foi a parte do mais velho. Ele dividiu seus bens, deu para o mais novo, e o mais novo foi gastar dele, né? Esbanjou tudo, e o que sobrou foi do mais velho. Tudo que eu tenho é seu. Então, isso que Deus também, agora pense no que Deus, pense no que fez Deus.
aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por nós, né? Porque Deus também gasta tudo que ele tem para salvar a humanidade. Então ele gasta tudo na sua misericórdia. O Marco acabou de falar de Deus, né? Com Deus misericordioso, a sua misericórdia como a sua vulnerabilidade, né? Então, como Deus gasta tudo para nos salvar, então, pensando agora da palavra pródigo no sentido positivo, isso, a gente pode falar de Deus como esse pai, né, pródigo que gasta tudo só para nos salvar. Ele gasta tudo, ele gasta seu filho foi tudo que ele tinha, né? Até Jesus se sacrificou, morreu na cruz para nos salvar. Assim está escrito no João 3,16. E muito obrigado por essa vez que a gente está aqui partilhando essa palavra de Deus. E, queridos irmãos e irmãs, espero que vocês estão entendendo e aproveitando esse momento importante, né, para que possamos a crescer melhor, né, na palavra de Deus nesse mês de setembro. Ainda eu já marquei algumas propostas que se Deus quiser, nessa semana que vem, já vamos colocar alguns outros vídeos no nosso canal, né, sobre a Bíblia, né, a palavra de Deus. Nesse mês estamos pensando no livro de Josué. Basta você clicar no botão de inscrever no nosso canal e também clicar naquele sino para que você possa receber toda a notificação. A gente não vai precisar mandar o link para você. Você que agora vai recebendo a notificação de assistir os nossos novos vídeos da semana. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a Maria por essa vez que vocês apareceram online. Perdão, o Miguel, né, não conseguiu ficar conosco nessa vez porque houve um imprevisto, mas espero que ele outra vez apareça aqui online para partilhar a palavra de Deus conosco. É um prazer, padre, sempre que o senhor chama, eu gosto de estar aqui, né? Conhecer nossos irmãos aí, ó, da Bahia também, né? Nossa irmã Maria, né? Que uma simpatia aí também, né? É um prazer conhecê-la, fazer amizades, né? Discutir a palavra de Deus, pôr em debate, né? Tudo isso aqui. Né? E isso me faz aprender bastante também sobre a palavra de Deus, né? Gostei muito do que foi falado aqui hoje. Essas parábolas são certamente uma das minhas favoritas em toda a Bíblia também, né? Principalmente essa do filho pródigo. E peço aí para todo mundo mais uma vez aí aquela missão de sempre do triplo C. Curta, compartilhe, comente o vídeo para dar engajamento para gente, né? Se inscreva no canal do Padre Chinaca para receber os vídeos, né? Para ativar as notificações. E foi um prazer imenso estar aqui. Nos vejamos aí no próximo vídeo, né? Se tudo der certo, estaremos presentes aí novamente. Foi um prazer. Obrigada, Padre Tinaca, obrigada, Marcos, por nos ajudar a refletir e nos enriquecer com a palavra de Deus, enriquecer não no sentido pródigo, nem perdulário, para a gente conservar nosso coração, para que sejamos hóspedes de Deus em nosso coração. E obrigada, Padre Tinaca, pela oportunidade de estar refletindo com vocês. Da Bahia, eu agradeço, que Deus abençoe, continue, e que essa parábola nos ajude cada vez mais, cada dia, a nos reconhecer como filhos de Deus. Muito bem, Filhos de Maria Deus. Nunes. Muito bem, muito obrigado. Manda meus abraços aí para o pessoal baianos. Manda meus Sim, abraços e o pessoal da comunidade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né, Rosário que dos eu acabei de Pretos. passar agora. E passa esse link para todos eles, tá bom? Compartilha esse Vou passar link para para ele, que possam sim. assistir, né? E meus Tá. abraços para todos. Agora vamos encerrar a nossa sessão. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no está no meio de meio de nós. nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Amém.